apresentando a Mel, presentes, as diáconos, equipe celebrativa, bispos, bispas, atores, membros da comunidade Rema e as nossas representantes. Quero dizer da nossa igreja estar aqui hoje para oficializar essa comunidade. Você sabe que nós temos algumas comunidades chamadas novas comunidades da nossa arquidiocese. E hoje também a gente está, depois de muitos anos de caminhada, oficializando a presença da comunidade Rema na nossa arquidiocese. Eu anotei algumas coisas sobre novas comunidades que são formadas por grupos de fiéis, sejam clérigos, sejam leigos. Essas são as novas comunidades que chamamos hoje de novas. Eu diria que com o seu carisma próprio, unidade, com o seu carisma próprio, tem a finalidade de evangelizar. Isso é a missão da comunidade. Talvez eu pudesse imaginar a primeira comunidade organizada pelo próprio Cristo, a comunidade dos apóstolos, que tinha por finalidade anunciar a palavra de Deus. E as chamadas novas comunidades, que não são propriamente congregações, nem instituto religioso, mas são chamadas de novas comunidades, tem também essa mesma missão. As comunidades devem dar respostas aos grandes desafios da igreja hoje. Eu creio que as novas comunidades são frutos do Espírito Santo para a nova cultura, as novas exigências de hoje, os grandes desafios de hoje. Eu coloco como característica da nova comunidade, primeiro, a vida de oração. A comunidade existe, primeiro, para rezar. E na oração, eu vou dizer que ela expressa a própria vocação. Segunda característica, a missão. Vai criar comunidade sem finalidade. Tem como objetivo. A gente chama de missão. Também tem uma característica de fidelidade à igreja. Então, se não tem essa fidelidade à igreja, deixa de ser igreja, a nova comunidade não é igreja. Essa fidelidade à igreja, a missão da igreja, aquilo que a igreja orienta hoje, a nova comunidade seja também e tem também essa fidelidade a essa missão. Para toda comunidade deve ter o quê? Uma espiritualidade, um carisma próprio. Talvez eu perguntasse para o padre Anel Gomes, qual que é o carisma, qual que é a espiritualidade da comunidade de Rema, logicamente, isso está também nos estatutos. Já reza lá, deve ter uma espiritualidade, um carisma, uma missão, ter um objetivo, ter uma fidelidade à igreja, são características próprias, a gente não pode desconsiderar. Então, essa espiritualidade. E as novas comunidades são ligadas, eu diria assim, espiritualmente, ou tem um espírito dele consigo, Vaticano II. Vocês sabem que o Concílio Vaticano II, a chegada da modernidade, o Papa João XXIII teve certamente uma sabedoria, uma inspiração muito especial para convocar o Concílio Vaticano II, 1959, no dia 25 de janeiro de 1959, o Papa João XXIII, fazendo um sermão, uma homilia na Basílica de São Paulo, fora dos muros. Além de outras coisas, o Papa falou assim: dentro dessa nova cultura, nós temos que realizar um novo concílio, mas que
seja um concílio ecumênico, um concílio aberto para refletir a realidade do mundo moderno. Dentro desse contexto todo que vem também o surgimento hoje, talvez eu pudesse dizer que o Espírito Santo vem inspirando o concílio, o surgimento também das chamadas novas comunidades. O Papa São João Paulo II, ele diz assim, que as comunidades são primaveras da igreja. Primaveras. Você podia dizer, mas a primavera seria lá no início da igreja. As primeiras. Porque a igreja sempre foi igreja de comunidades. A igreja tem que lutar, trabalhar para que as pessoas vivam em comunidade, não no isolamento. Por exemplo, parece até entender que estamos num momento de muito isolamento, muito individualismo, muito fechamento. Dentro desse contexto de fechamento, vamos surgindo então as novas comunidades. Pessoas com espírito aberto para a partilha, para a convivência, para a oração e etc. Então, tudo isso fazendo e dando sentido à existência da nova comunidade. Eu digo também que é importante a comunidade participar da CARES. CARES é uma organização, um organismo de comunhão, não só de novas comunidades, mas também dos institutos voltados para as comunidades. As novas comunidades têm sua CARES, comunhão das expressões carismáticas, CARES, expressões carismáticas que incluem as novas comunidades. Essas características precisam ser levadas muito em conta. Não existir uma nova comunidade isolada do contexto, vamos dizer que da CARES, CHARES, CARES, é um organismo criado pela igreja, mas também para ser um ponto de unidade de todas as novas comunidades, todas as expressões dentro desse estilo da renovação carismática e das novas comunidades. É importante essa identidade que é própria das comunidades, das novas comunidades. A gente olhando para as duas leituras, Romanos, São Paulo aos Romanos, a visão de São Paulo, deixar-se conduzir pelo Espírito. Eu creio que surgimento de uma nova comunidade significa deixar-se conduzir pelo Espírito. O Espírito que sopra os novos tempos. Novos tempos. Os dias de hoje, há muita discussão, parece que a igreja está perdendo o sentido, perdendo o rumo, certo, rasgando e tal. Na verdade, é não reconhecer a presença do Espírito Santo hoje. Numa igreja que tem todas as suas dificuldades, todos os seus desafios, mas é hoje que o Espírito age. Dentro das fraquezas de hoje, das maldades de hoje, das violências de hoje, das guerras que acontecem, toda essa, eu diria, pobreza na espiritualidade das pessoas, é nesse momento que o Espírito Santo age. Então, São Paulo, deixar-se conduzir pelo Espírito. Não recebemos um espírito de escravos, mas espírito de filhos. Podemos chamar a Deus de pai, de papaizinho, A massa que foi o papaizinho. Você vai chamar a Deus de pai? Isso significa que todas as pessoas são chamadas filhos de Deus. Todos nós, de uma forma ou de outra, devemos participar de uma coisa que cria estabilidade no Espírito Santo, o Espírito que cria unidade na igreja. É uma realidade bíblica que vem basicamente do batismo. Ele não tem como negar isso. A fonte da ação do Espírito parte do batismo. Apesar de a gente dizer que a crise é o sacramento do Espírito Santo, na verdade o Espírito Santo é concedido já ao batismo. O batismo é uma vontade do Filho do Espírito Santo. Eu sempre digo assim, que o batismo é o nascimento para a fé. A crise é o crescimento da fé, que é alimentada pelo Cristo. Nasce, cresce, recebe alimento, mas tem hora que cai nas fraquezas, aí precisa da confissão, que é o remédio. O remédio está
necessariamente na vida da igreja. Então, dentro desse contexto, a gente vai entender que todo aquele que participou, que recebeu o Espírito Santo, tem a missão de construir unidade na igreja. Eu vejo que uma comunidade significa, dentro do seu espaço, construir a unidade. Às vezes não é tão fácil. Então, eu digo que uma filiação só é possível, aí falo na realidade hoje, uma filiação só é possível tendo a abertura para o Espírito de Deus. Eu digo que quando nós temos, todos os seus membros precisam ser abertos ao Espírito Santo. A orientação do Espírito, dentro do contexto de igreja, não é criar uma igrejinha separada, que é muito interessante. Às vezes tem uma nova comunidade, mas se entrosar da igreja, tem uma seita. Nós não podemos ter seita dentro da igreja. Nós somos uma comunidade, é fundamental. O carisma de uma comunidade tem que se apoiar no batismo e no crisma. Se são dois sacramentos, um vai complementando, mas um reassumindo aquilo que foi assumido no batismo, principalmente para nós católicos que sempre temos a tradição de batizar crianças. Aí vem a crisma justamente para renovar o compromisso que foi assumido pelos pais e batismo no dia do nosso batismo. Aí na crisma a pessoa renova seu compromisso. Então, a nova comunidade, dentro desse contexto, não é propriamente um privilégio. Eu digo assim, não é condição de privilégio, mas condição dos herdeiros como filhos. Quem é filho, é herdeiro, e todos têm a mesma responsabilidade de criar a unidade na família, criar a unidade da sua própria comunidade. Pelas palavras do apóstolo Paulo, todos nós somos glorificados em Cristo. Então, o caminho da nova comunidade é esse encontro com a sua Cristo, a glorificação própria de Cristo. O objetivo é esse. O objetivo passa pelo caminho da missão. A missão, a comunidade, da oração, de pastoral, de relacionamento paroquial, quer dizer, todo esse contexto. Isso significa que a comunidade deve harmonizar e divinizar. Tá certo? Nós estamos nas vésperas do Natal. Natal o que é? O divino que se torna humano. Deus que nasce humano, dando possibilidade ao humano de se tornar divino. Eu digo que todas as comunidades da igreja, toda a igreja tem esse papel de divinizar o humano, fazer com que as pessoas sejam divinas. Presença de Deus no coração. Eu até trabalhado muito a questão da sensibilidade do coração, que o Papa Francisco falou, nos documentos, dizendo assim que o mundo moderno perdeu a sensibilidade do coração, quando a gente vê tanta maldade, tanta violência, tanta homicídio, tanta guerra, Então, eu creio que a comunidade precisa trabalhar nisso, sensibilizar o coração das pessoas, sabendo que Deus mora ali. Nós somos templo do Espírito Santo. Como diz São Paulo, nós somos santuários da morada de Deus. Muito bem, no Evangelho que ouvimos, São João, a identidade da comunidade deve se expressar no amor. Aí vem a palavra forte, apesar de a gente dizer que o reino de Deus é o reino da justiça. Só depois ele vem o amor. Eu já falava sobre o reino de Deus, é o reino do amor, mas eu digo que sim, a justiça não existe no reino de Deus. O reino da justiça faz São Paulo da avaliação, Paulo está dizendo. Eu digo que a identidade da comunidade não se expressa naquilo que São João está dizendo, no amor. E amar significa trabalhar na missão, na prática, na vivência dos mandamentos. Para isso, não importa a condição da pessoa, mas
importa ser pessoa. Importa ser pessoa. Você é dessa condição financeira, social, cultural, não sei o quê, conhecimento intelectual, não importa. Nós somos pessoas humanas. Então, trabalhar a pessoa humana, sem fazer distinção das pessoas. Na verdade, a comunidade deve se deixar guiar pela ação do Espírito Santo para fazer esse trabalho. Ele é o defensor, o Espírito Santo é o defensor, é o Espírito da verdade, para quem tem fé. O esvaziamento espiritual hoje, sentimos nesse esvaziamento, basta saber que, pelas estatísticas, cresce o número de pessoas que não acreditam em Deus, acreditam em Deus, não acreditam em nada. Então eu digo, o esvaziamento espiritual de hoje, aí nós sentimos o sopro do Espírito. Isso quer dizer que a comunidade é fruto do Espírito. Há um esvaziamento, aí você se preenche. É aquela história, né? Vai e desce, chega lá no fundo do poço, para se voltar, lá em cima, depois volta de novo. Essa história é a presença, eu diria, é a presença da ação de Deus na história, dando vida para a história. Aliás, somos ungidos com o óleo, o sopro de Deus, sopro de vida, sopro de compromisso, de testemunho na igreja. Eu desejo, então, que a comunidade interna tenha expressão de Deus, esse sopro de Deus. Não tem sentido ficar isolado. A comunidade tem que estar integrada, assumindo com a igreja, o pensamento da igreja hoje. Não pode ser uma comunidade fechada, recebendo esse sopro. E, logicamente, a comunidade já tem uma história de caminhada, e a caminhada continua. Hoje nós estamos apenas oficializando a história de um período. Já quantos anos de idade? Já tem 89, você não quantos anos? 89, sabe fazer quanto? 36 anos de mercado, né? Você já está sendo construída uma história. Essa história continua, vai para o futuro, você deve estar cada vez mais se solidificando. Eu digo, não perder o rumo e ser firme na caminhada. Você sabe que toda instituição religiosa normalmente tem um fundador, ele tem um ideal, né? Se a gente olhar o código da igreja, o código canônico, quando fala da vida religiosa, fala assim: os religiosos, as congregações religiosas precisam se atualizar dentro da nova cultura, sem perder o seu patrimônio. Patrimônio não é dinheiro, o seu patrimônio que veio do fundador. Qual era a ideia do fundador? Se olha, por exemplo, os dominicanos aqui, né? Aliás, os salesianos. Qual foi o pensamento original do fundador, né, de São João? O que ele queria com isso? Qual foi o objetivo? Então, atualizar sem perder a riqueza do passado. Isso é tradição, não é tradicionalismo. Tradição da igreja, tradição da comunidade, da instituição. Eu digo, então, a tradição da comunidade. Eu vou terminando dizendo, agora é olhar então para frente, não perder o rumo, servir. É importante evitar extremismos, aquilo que esvazia do nosso papel hoje. Há muitos extremismos hoje, eles são explodantes da ação do Espírito. Souberam, vão ser vestígios assim nas redes sociais, ataques contra a igreja, ataques contra o Papa, ataques contra a Assembleia, ataques contra não sei o quê. Isso é explodante. Vai devagar, então vai começar, vai conversar com todo mundo do diabo, achar o caminho certo. Agora uma pessoa às vezes achar que ele é certo e uma coisa que foi às vezes decidida por 300 e tantos bispos que voltaram, né, decidiram para não se gestionar por si. O que está errado? Está vendo? Isso é distante da igreja. E as comunidades não podem cair nesse caminho. Né? Eu
encerro dizendo parabéns, parabéns para todos os membros da comunidade que têm talvez mais firmeza para receber conhecimento. Não que Maria, Nossa Senhora, seja protetora e guia da caminhada da comunidade. Foi papel, praticamente, porque a sua equipe tem essa responsabilidade de dar a direção, de dar a firmeza da comunidade. O Espírito Santo é o nosso protetor. Comunidade Rema, 35 anos de evangelização.